As coisas são, as coisas vêm, as coisas vão. As coisas vão e vêm, não em vão. As horas vão e vêm, não em vão. Havíamos dobrado a esquina do século. Estávamos em 1900. Eu tinha 10 anos. São Paulo era uma cidade pequena e terrosa. Pouca gente. Um ou outro sobrado de um só andar. Nenhuma condução mecânica. Carros e tílbures que se juntavam no Largo da Sé, em frente da igreja. Muito mais próxima do que a atual catedral e muito mais bonita. A mais longínqua lembrança que tenho de vida pessoal, destacada do cálido forro materno que me envolveu até os 20 anos, foi de caráter físico-sexual, evidentemente precoce. Está ela ligada à casa em que morávamos na rua Barão de Itapetininga, de Jardinzinho ao lado. Sentando-me à porta da entrada e apertando as pernas, senti um prazer estranho que vinha das virilhas. Que idade eu teria? 3 ou 4 anos no máximo. Oswaldo dizia assim: eu vou sair agora. Não vai, Oswaldo. Não quero que você saia de noite. Quero. Vou sair. Não saia, saio. Então ela dizia: você não sai. E Oswaldo então ela dizia assim: você não sai porque São João não quer. Aí Oswaldo, aqui era um golpe duro. Aí Oswaldo ia chegando perto da porta e dizia, abria a porta: sai porque São José quer, e ia embora. Aí ela ficava vencida, porque São José é marido de Nossa Senhora, é mais do que São João. Eles dobravam de santos os dois. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Rei convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Meus pais consideravam-se 2 velhos, de quem a preocupação máxima eram os deveres religiosos. Fui criado, evidentemente, para uma vida terrena que era simples trânsito, devendo logo, que Deus quisesse, incorporar-me às suas teorias de anjo ou às suas cortes de santos. Os brinquedos do sexo
em nada atrapalhavam o meu grave destino. Uma grande empresa canadense estabelecera-se em São Paulo, a Light. Meu pai, que era vereador, trazia notícias e pormenores do grandioso empreendimento. Construir uma represa e uma usina na pequena cidade de Parnaíba. O transatlântico mesclado, dlen-dlena e esguicha luz. Posteretutas e fâmias sacolejam. Porque o Oswaldo foi um homem que teve uma grande fortuna em terras, né? O pai dele trabalhava com terrenos, né? O pai dele trabalhava com terrenos. E toda a cerqueira César era do pai do Oswaldo. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Das lutas na tempestade, dá que o céu luz tua voz. Dessa época resta ainda a reminiscência da primeira escola. Matricularam-me na escola modelo das tiras de quadro nas paredes alvas, escadarias e um cheiro de limpeza. Professora magrinha e recreio alegre. Começou a aula de tarde, um bigode de arame espetado no grande professor, seu Carvalho. No silêncio tic-tac da sala de jantar, informei mamãe que não havia Deus, porque Deus era a natureza. Nunca mais vi seu Carvalho, que foi pro inferno. No Rio, assisti à primeira revolução política que o Brasil teve nesse século. A do marinheiro João Cândido. Em torno do pirralho, juntou uma súcia de poetas, escritores e jornalistas improvisados. Tal êxito tivera o pirralho que pude arrendar por 10 contos de réis a tabuleta, o título e uma mesa. Apertei minha mãe no corredor da casa, coberto com ela de lágrimas ardentes, e fui acompanhado por meu pai e alguns amigos até o cais do Porto de Santos. Aí entrei pela primeira vez no transatlântico. Era o Martha Washington que me levava à Europa. Empalada na límpida manhã, a Alemanha era uma litografia gutural. Quando os corações, meu e de Madô, desceram malas em München, o alpinista de Alpenstock desceu nos Alpes. O meu dissídio com Deus produziu-se em 13 de setembro de 1912,
Tendo eu regressado da Europa e descido no Rio, vim pelo trem noturno e desembarquei na Estação da Luz numa manhã molhada de primavera precoce. A maneira por que um grupo de amigos e familiares me rodeou e abraçou e me fez perceber que alguma coisa grave se tinha passado. De fato, minha mãe não existia mais. Amor, humor. Humor, amor. A impressão que tem de um modernista como Oswaldo é que ele entrava fazendo um balé mecânico, a mulher de cá recitava um poema de Jean Cocteau, o filho passava de ser de alumínio para cá, e ele só comia pétala de rosa frita com óleo. Beira-marávamos em alto pelo espelho de aluguel arborizado das avenidas marinhas sem sol. Losangos tênues de ouro bandeira nacionalizavam o verde dos montes interiores. Do outro lado azul da Bahia, a Serra dos Órgãos cerrava. Barcos. E o passado voltava na brisa das baforadas gostosas. Olá, ia e vinha, derrapava, entrava em túneis. Todas as mulheres que tiveram um relacionamento com ele, todas, né, eram mulheres excepcionais, né? Talvez a Maria Antonieta era mais caseira, né? Não é verdade? Se conheceu? Era mais caseira dessas, né? Mas as outras, Pagu, Tarsila, eram mulheres que realmente que dominavam o cenário, eram inovadoras, né? Há duas espécies de artistas. Uma composta dos que veem normalmente as coisas e, em consequência disso, fazem arte pura. A outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza e a interpretam à luz de teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. Sejamos sinceros. Futurismo, cubismo, impressionismo e tutti quanti não passam de outros tantos ramos da arte caricatural. Caricatura da cor, caricatura da forma, caricatura que não visa, como a primitiva, ressaltar uma ideia cômica, mas sim desnortear, aparvalhar o espectador. Embora eles se deem como novos precursores de uma arte a vir, nada é mais velho do que a arte anormal, ou teratológica. Nasceu com a paranoia e com a mistificação. Os valores estáveis da mais atrasada literatura do mundo impediam qualquer renovação. Bilac, Coelho Neto e Bilac. Houvera um surto de simbolismo com Cruz e Souza e Alfonso de Guimarães, mas a literatura oficial abafava tudo. Bilac e Coelho Neto e Bilac. Naquela época, 1935, o modernismo era ainda recente. A Semana de Arte Moderna foi de 1922, portanto, tinham passado apenas 13 anos, não é? E eles eram considerados ainda como um grupo de loucos. Aquela famosa lenda sobre o Oswaldo e Mário de Andrade, que eram dois irmãos Andrade, os dois loucos, e assim por diante.
Sinto-me só, perdido numa imensa noite de orfandade. A amada que me deu a vida partiu sem dizer adeus. A que encontrei para ser toda minha, meu ciúme matou. O que eu me lembro é que ele deu um testemunho que ele dizia que achava que o Mário de Andrade era o maior escritor do modernismo. E que a maior obra do modernismo, aquilo que ele, Oswald de Andrade, gostaria de ter realizado, é Macunaíma. Mulher mais longa que os pasmos alucinados das torres de São Bento. Mulher feita de asfalto e de lamas de várzea. Toda insulto nos olhos, toda convites nessa boca louca de rubores. Costureirinha de São Paulo, ítalo, franco, luso, brasileiro, saxônica. Gosto dos teus ardores crepusculares. Crepusculares e por isso mais ardentes, bandeirantemente. São Paulo é já a cidade que pede romancistas e poetas que impõem pasmosos poemas humanos e agita no seu tumulto discreto, egoísta, inteligente, as profundas revoluções criadoras de imortalidades. Era uma luta estabelecida, clara, com surtidas e embates, recuos, rendições entre o cafetém branco e a covardia rica da cidade. Eles iam todos, os vadios da sociedade chique, os velhos vermelhos do São Paulo Clube, os arrivistas comerciais levados na volúpia de possuir num leito rendado de casa suspeita a desvirginada do bairro distante, cuja inocência a senilidade trêmula e ingênua do velho avô garantia. Era um caso raro. Uma menina de família brasileira, educada para as devotações burguesas dos lares obscuros e que rolava num esbandalhamento de gritos e surpresas pela rampa mirífica das prostituições sensacionais. Não era ela o corpo imperfeito de adolescente, o rosto marte sob o capacete desfiado de cabelos fulvos e a inexpressiva sexualidade dos 20 anos. Não! Era o caso. A neta do velho, a prima do escultor que estudava em Roma, a criança sem defesa que punha um pudor doido de punhos convulsos no ato refando, para gozo maior ou volúpia mais cega dos impotentes do amor.
Erro de português. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio teria despido o português. Eles já tinham quebrado suficientemente o português anterior a 1922. Um português, por exemplo, do tipo de Rui Barbosa, de Coelho Neto, que eram feito períodos muito longos, muito bem montados, com muitos vírgulas, muitas frases intercaladas, com muito ponto e vírgulas. Meu amor me ensinou a ser simples como um largo de igreja, onde não há nenhum sino, nenhum lápis, nenhuma sensualidade. A couve mineira tem gosto de bife inglês. Depois do café e da pinga, o gosto de acender a palha, enrolando o fumo de Barbacena ou de Goiás, cigarro cavado, conversa sentada. Caipirinha vestida por Poiré. A preguiça paulista reside nos teus olhos, que não viram Paris, nem Piccadilly, nem as exclamações dos homens em Sevilha, a tua passagem entre brincos. Locomotivas e bichos nacionais geometrizam as atmosferas nítidas, Congonhas descora sob o pálio das procissões de Minas. A verdura no azul claxon, cortada sob a poeira vermelha. Arranha-céus, fortes, viadutos, um cheiro de café no silêncio emoldurado. Escapulário. No pão de açúcar de cada dia, dai-nos, Senhor, a poesia de cada dia. A poesia existe nos fatos. No pão de açúcar de cada dia, dai-nos, Senhor, a poesia de cada dia. No pão de açúcar. A contribuição milionária de todos os erros. No pão de açúcar de cada dia, dai-nos, Senhor, a poesia de cada dia. No pão de açúcar. A alegria dos que não sabem e descobrem. No pão de açúcar de cada dia,
A língua sem arcaísmo, sem erudição. Foi Conde de quem disse para Dona Bem-vinda que farinha de suruí, pinga de Paraty e fumo de Baipendi é comer, beber Itaicaí. Poesia pau-brasil, poesia de exportação. Mais me chamou a atenção foi aquela carta final do Pinto Calçudo, né? Aquele que estão soltos naquele navio. E ele conta aquela história meio em espanhol macarrônico, hijos de la poeta, não sei o quê. E achei aquela carta extraordinária. E gostei muito dos aforismos do Diário do Serafim. Chove, verdadeira neurastenia da natureza. Preciso me cultivar. Mas dizem que Napoleão era analfabeto. E São Tomás de Aquino só aprendeu a ler aos 40 anos, dessas maluqueiras todas. Eu achava isso muito divertido. Eu quis fazer um quadro que assustasse o Oswald, uma coisa que ele não esperava. Oswald ficou assustadíssimo e perguntou: "Mas o que é isso? Que coisa extraordinária!" Ele telefonou para o Raul Bopp: "Vem imediatamente aqui, que é para você ver uma coisa." Bopp foi lá no meu ateliê. Assustou-se também. Oswald disse: "Isso é como se fosse um selvagem, uma coisa do mato." E Bopp concordou. Eu quis dar um nome selvagem também ao quadro e dei a Baporu, palavra que encontrei no dicionário de Montoya. Quer dizer antropófago. To be or not to be? That's the question. Contra todas as catequeses. Só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. Estamos fatigados e todos os maridos católicos suspeitosos postos em drama. Contra as elites vegetais. Antes dos portugueses descobrirem o Brasil tinha descoberto a felicidade. A alegria é a prova dos 9. Isso é o meu slogan, né? Isso eu acho fundamental. Alegria é a prova dos 9. Isso é bonito isso.
Epitáfio. Eu sou redondo, 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 eu sei. Eu sou uma redondilha das mulheres que tem jeito. Quando a minha mãe era adolescente, ela ouvia falar dos horrores que esse Oswald de Andrade fazia com as mulheres. E ela tinha pavor do comunismo. Ela leu um livro, ela disse que com 16 anos ela leu um livro contra o comunismo muito forte, que falava dos horrores que eram os comunistas. E como Oswald de Andrade era identificado com o comunismo, então ele era duplamente mau, porque ele era comunista e ele era mulherengo. Porque Oswald tinha uma personalidade tão forte e tão sedutora, tão cativante, que eu acho que quem não conheceu Oswald não é por livro que vai conhecer Oswald, porque o que ele era é muito maior do que qualquer livro dele. De verdade, viu? Ele era a pessoa mais brilhante que eu já conheci na minha vida. E envolvente. E eu acho que tudo a influência foi sobre Oswald. Do Oswald foi sobre a parte muito grande. Em 1930, 5 de janeiro. Nessa data, contrataram um casamento a jovem e amorosa Patrícia Galvão e o crápula forte Oswald de Andrade. Foi diante do túmulo do cemitério da Consolação, a rua 17, número 17, que assumiram um heróico compromisso. Agora sim o mundo pode desabar. Eu prefiro simplesmente me declarar enojado de tudo e possuído de uma única vontade: ser pelo menos casaca de ferro da Revolução Proletária. Porque nós fomos uma geração muito marcada pela opção ideológica. No decênio de 30 vocês não podem imaginar, só aqueles que viveram no decênio de 60 podem imaginar. No decênio de 30 houve uma clivagem ideológica muito grande entre os intelectuais. Então a pessoa era puxada para a direita ou para a esquerda. O caminho a seguir é duro. Os compromissos opostos são enormes. As taras e hesitações maiores ainda. Tarefa heróica para quem já foi irmão do Santíssimo, dançou quadrilha em Minas e se fantasiou de turco a bordo. O Manifesto do Partido Democrático é precioso e ridículo como literatura política, nulo de visão social, fechado no mais estreito e pífio provincianismo, vertendo apenas o pus que brota dos dois cancros de São Paulo, a Faculdade de Direito e o café. A grande manifestação de pensamento que produziu até hoje a Faculdade de Direito foi o trote.
Prestes ficar em Montevidéu ganhando a vida como engenheiro. Fui vê-lo. Conversei com ele 3 noites a fio. E desde aí, toda a minha vida intelectual se transformou. Encerrei com prazer o período do modernismo. Não participei da Revolução Constitucionalista. No entretanto, recolhi o material fabulosamente vivo. Meu romance, A Revolução Melancólica, fixa o verdadeiro sentimento do drama. E num só dia, em 1929, na Bolsa, né, quando houve aquele célebre desenlace em Nova York, né, ele perdeu toda a fortuna, tinha praticamente Cerqueira César, todo da família dele. Né? Então, ele acreditou, ele deixou de desenvolver uma carreira até editorial e depois, tendo conhecido uma certa carência, né? Nunca sentimental, afetiva ou intelectual, mas uma carência econômica mesmo, como cotidiano, ele continuou resistindo. Né? Eram letras, né? Duplicatas, o diabo 4 que eles tinham que ver, e estava vencendo, e tinha que pagar, e tinha que fazer não sei o que para pagar, você entende? Era uma vida muito complicada que ele tinha, muito complicada. Tanto assim que ele escreveu O Rei da Vela, né? Mas é preciso ser assim, meu amigo. Ora, imagine se vocês que escrevem fossem independentes. Seria um dilúvio. Seria a subversão total. O dinheiro só tem utilidade, meu amigo, nas mãos dos que não têm talento. Vocês, escritores, artistas, precisam ser mantidos pela sociedade na mais completa e permanente miséria, para servirem como bons lacaios, obedientes, prestimosos. É a vossa função social. Pois é. Eu disse. Nunca na minha vida tomei um sorvete desse. É uma delícia. Só mesmo um futuro genro distinto e rico como o senhor havia de me oferecer um sorvete desse. Como é que se chama mesmo? É banana real. Banana real. O teatro deve esclarecer pela invenção dos efeitos, pela indumentária, pela síntese, o que a peça não pode inteiramente dizer. Senhora, minha futura Estava na redação da Gazeta quando chegou a notícia da prisão de Prestes. Preso e condenado, Prestes daria ao Brasil uma direção ideológica.
Porque quando nós fomos para a Europa, no meio do caminho, no meio do mar, arrebentou a guerra, né? Entende? Então, quando nós chegamos na Europa, nós já estávamos voltando, não é? Nós chegamos lá em Paris, já estavam evacuando Paris. Nós chegamos em Londres, já estavam distribuindo as máscaras para máscaras para tóxicos, né? Naquele tempo estava se fundando a Associação Brasileira de Escritores, sobretudo para fazer luta contra a ditadura do Estado Novo. Estava o Mário de Andrade, o Sérgio Millier, o Mário Nene, o Mário da Silva Brito, o Abgar Bastos, e eu não me lembro mais alguém. Quando de repente as duas portas abertas e entra o Oswaldo de Andrade vestido de branco. Ele entrou assim de roupa. Quando ele viu com o Mário, ele estacou e falou assim: boa tarde para todos. E sentou. E o Mário impassível, olhando para o teto assim. Aí o Oswaldo começa a falar indiretamente para o Mário. E o Mário a responder indiretamente para o Oswaldo. Diz o Oswaldo assim: estou chegando do Rio. O pessoal lá está muito animado com a fundação da associação. E todos acham que aqui em São Paulo o presidente deve ser o Mário de Andrade. Eu acho que, aliás, eu concordo com isso. O Mário então dizia assim: eu acho muito interessante, de fato, a fundação da associação, então tem a coisa. Agora, quanto a essa ideia que se aventou no Rio de eu ser o presidente, eu quero dizer que eu não aceito, eu não quero ser presidente. Eu colaboro, mas acho que o presidente deve ser o Sérgio Millier. Aí, daqui a pouco o Oswaldo dizia: bom, o Sérgio Millier seria, claro, muito bom presidente, mas como dizia o pessoal do Rio, eles acham que deve ser o Mário de Andrade. Sem olhar para o Mário, olhando para mim, por exemplo, assim, e o Mário dava a mesma coisa daqui a pouco. E acabou o Sérgio Millier presidente. E se ele vier? Defenderei. E se ela vier? Defenderei. E se eles vierem? Defenderei. E se elas vierem todas numa guirlanda de flechas? Defenderei. 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 Tudo está mais ou menos redigido. Não sei como consegui preparar o primeiro volume para o concurso. Foi um milagre. Em 2 meses, redigi 364 páginas de A Revolução Melancólica. Muito devo a uma secretária infatigável, a senhorita Maria Antonieta de Alquimim. Não quero mais as moreninhas de Macedo, não quero mais as namoradas do senhor poeta Alberto de Oliveira. Quero você. Não quero mais crucificadas em meus cabelos, quero você. Não quero mais a inglesa Helena, não quero mais a irmã da Nena, não quero mais a bela Helena, na bela, na bolena, quero você. Toma conta do céu, toma conta da terra, toma conta do mar, toma conta de mim, Maria Antonieta de Alquimim. Que o Oswaldo estava andando na rua e encontrou o Clóvis Graciano, isso em 45. E o Clóvis fazia coleção de livros raros e tinha achado a primeira edição de Marília de Dirceu. E tinha encadernado, aliás, encadernação belíssima, cuidadosa, da primeira edição de Marília de Dirceu. E mostrou para o Oswaldo, disse: olha, Oswaldo, é o que eu tenho, a primeira edição de Marília de Dirceu. E aí o Oswaldo disse: você tem que me emprestar, isso eu estou escrevendo uma tese sobre a Arcade de Confidência, eu preciso ver a primeira edição, é uma pesquisa minha e tal. E o Clóvis emprestou para o Oswaldo. E o Oswaldo chegou em casa e falou para a mamãe: eu comprei um livro para você. E dedicou para Antonieta, Minha Marília Realizada, do Oswaldo de Andrade. Né? E mamãe estava grávida, eu nasci logo depois. E o meu nome saiu dessa dedicatória, é Antonieta Amarília de Oswaldo de Andrade. Por isso que eu chamo Antonieta Amarília de Oswaldo de Andrade. Quer dizer, que a irreverência era um ato de amor. Quando ele chegou, vamos falar aqui de um negócio que está bem ainda vivo, e chegou e disse que chamou Chateaubois, classificando Paulo Emílio Salles Gomes, Lorival Gomes Machado, Antônio Condes de Melo de Souza, Décio Almeida Prado, Lorival, falei e tal. Olha, gente, é gente, sei lá, que tá, né? Essas pessoas são as pessoas que mais têm carinho pelo Oswaldo.
e no entanto foram massacrados, os Chateauboys, que chatos, meu Deus. Mas éramos profissionalmente filósofos, sociólogos, críticos, gente que cuidava de matérias que eram pouco tratadas sistematicamente em São Paulo. E esse negócio de Chateauboy vem em grande parte de uma dor inconsciente de cotovelo, inclusive do próprio Oswald de Andrade. Não lembro bem a frase, como é que eu dizia, mas enfim, que nós já tínhamos lido tudo, nós tínhamos cultura nos intestinos, mas que nós não apreciávamos bem a vida, porque a vida não é apenas ler, existe todo esse lado que ele achava que nós éramos assim muito gênero professor, muito estudioso, e daí ele nos chamava de Chateauboys, porque achava que nós escrevíamos era meio maçudo, não tinha certa leveza que tinham os escritos dele, por exemplo, né? E boys porque nós éramos crianças, nós tínhamos 20, 22, 23 anos. O Oswaldo era da geração do meu pai. E a certa altura da vida, ele resolveu ficar Chateauboy. Quer dizer, o fato é o seguinte, o fato é que essa brincadeira de Chateauboy é muito mais profunda do que parece. A brincadeira de Chateauboy é a definição da cultura universitária se instalando em São Paulo. Tu não verás Marília sem cativos tirarem o cascalho e a rica terra, ou dos cercos dos rios caudalosos, ou da minada serra. Não verás separar o hábil negro do pesado esmeril a grossa areia, e já brilharem os granetes de ouro no fundo da bateia. Até hoje, na Faculdade de Filosofia de São Paulo, o texto dele, que são as instituições mais brilhantes que a filosofia brasileira já produziu, são considerados coisas assim de menor importância. Ele sempre foi generoso, ele citava os grandes escritores, gostava do Manuel Bandeira, do Jorge Amado, do Graciliano também. Ele mencionava sempre, até o Ribeiro Couto, nos seus inéditos, mencionava também os poetas do movimento verde, Cataguás, mas você não encontra essa resposta. Você não vê essa. Ele foi, na verdade, vítima também de uma conspiração do subdesenvolvimento, né? De fato, foram divergências ideológicas, ou melhor, de interpretação ideológica, que me afastaram definitivamente do Partido Comunista Brasileiro. Chorar uma vez. Foi quando ele viu a segunda Bienal de São Paulo. No Ibirapuera comigo, chegando lá para visitar, e viu aquele prédio do Niemeyer, né? Aquela coisa monumental da época, 54. E onde estava instalada oficialmente a arte moderna no Brasil. Para ele se recuperar, ao mesmo tempo que havia uma fantasia enorme de que ele ia se recuperar, que ele ia ficar ótimo, que nós íamos para a Suécia. O Paulinho fala Paris, mas não era, era Suécia, era de Uppsala. E então havia essa coisa, nós vamos para Uppsala, vamos viajar, e eu via, já com 9 anos, que a doença dele se agravava. Cada dia eu o via cada dia mais magro, enfraquecido, ele não andava direito. E a outra coisa que eu presenciei, que foi extremamente dolorosa, foi o desespero dele não conseguir publicar a obra dele. Ele reclamava as pessoas? Ele falava abertamente, né? Quer dizer,
É muito difícil isso, porque eu assisti o Oswaldo chorando, porque ninguém queria publicar nada dele. E diziam que ele não tinha interesse, né? Ninguém queria ler. E ele dizia que ele tinha passado a vida inteira escrevendo e que a coisa mais difícil era ver que ninguém queria lê-lo. E ninguém queria ler mesmo. É verdade, ninguém lia, ninguém se interessava. Isso marcou demais, tanto que quando eu vejo hoje toda essa homenagem que é feita a ele, eu vejo com muito pé atrás, porque ninguém queria montar as peças. Ele lutou tanto, eu me lembro tanto, que ele queria tanto ver o Rei da Vela montado e não tinha jeito. Ele chegou até a construir um teatro num edifício que ele fazia muitos negócios. Papai vivia de negócios, né? Negócio para lá, negócio para cá. Num dos negócios sobrou um edifício na Rua Aurora, existe até hoje, chama Edifício Oswaldo de Andrade. Vocês conhecem as últimas palavras dele? São lindas. O irlandês me contou. Eles viviam, ele estava muito mal, muito isolado, né? E ele vivia de um dinheirinho que ele recebia de um aluguel do Teatro Íntimo Nicete Bruno, que estava alugado ali na zona, na Rua Aurora, para Elvira Pagan. E eles estavam devendo grana na casa, estavam passando mal, ele agonizando, e o Nonê foi então cobrar o dinheiro para pagar as despesas lá da doença dele e tal. Aí quando ele chegou, ele estava muito ansioso, e ele estava na cama, e então, e Elvira, pagou? E apagou. Thank you.